manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está, vazio está. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está, vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina. Se Jesus reina e vivo está, e vivo está. Ele reina. Se Jesus reina e vivo está, e vivo está. manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está, ele vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono Ocupado está. Ele reina. Se Jesus reina e vivo está, e vivo está. Ele reina. Se Jesus reina e vivo está, e vivo está. Acusado foi, mas hoje é amado por mim. Alguém crê nisso? Desprezado foi, mas hoje é amado por mim. Ele foi machucado, Machucado foi, mas hoje é amado por mim. alguém vai dar glória. E crucificado foi, mas hoje é amado por mim. Por mim.
Deus, aleluia, bom dia, a paz do Senhor para você e toda a sua família. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa Aos Pés da Cruz, programa aqui da TV Shalom, todo sábado, a partir das 9 horas da manhã, nós estamos aqui e glorificando a Deus e tratando de assuntos concernentes à nossa vida. O objetivo no nosso programa, como todo mundo já sabe, mas é sempre bom frisar isso, né? É mostrar para você que o Evangelho traz mudança para as nossas vidas. Então é por isso que esse programa é um programa na qual nós falamos de tudo. Tratamos de todos os assuntos concernentes à nossa vida diária, os nossos desafios. E hoje um programa muito especial hoje, porque é um programa na qual nós vamos tratar sobre um assunto na qual, quem sabe, você não tem prestado muita atenção. Mas esse sentimento, essa angústia que bate no nosso peito, muitas vezes são coisas na qual mal resolvidas na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Então hoje nós vamos falar sobre ansiedade, como lidar com as ansiedades da nossa vida, dessa época. E é por isso que eu trouxe aqui, né, que convidei, gentilmente atendeu o nosso convite. Ele é psicólogo e trabalha na clínica, tem a sua clínica lá em Jacareí, e ele gentilmente veio aqui para falar sobre esse assunto. O nome dele é Alex Monfredini, né? Vou chamar ele de Alex, né? Porque é íntimo, né? Tal, né? Bom dia, Alex. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos que nos assistem. Eu sou Alex Monfredini, sou psicólogo, sou neuropsicólogo, psicopedagogo e psicomotricista. A psicomotricidade eu acho que é o mais difícil de entender, é o que se trabalha a relação do cérebro e o corpo, que é extremamente importante. Também trabalho com reabilitação cognitiva. Quando se tem algum acidente e perde alguma função cognitiva, muitas vezes dá para reorganizar. Trabalho na Clínica Monfredini, que é em Jacareí. Jacareí, amém. Está aí então a nossa apresentação, né? E isso é muito bom, a gente tratar sobre esse assunto, né? Mas antes de nós tratarmos esse assunto, nós temos uma reflexão hoje. Pastor Pádua, né? Faz 2 programas que eu estou querendo passar o programa. O Pastor Pádua, eu não consigo passar, né? Mas hoje eu separei esse momento e ele está refletindo sobre oração. Amém? Então vamos ouvir então reflexão com o nosso pastor Pádua. Gente, a paz do Senhor, nós estamos de volta aqui. Temos caminhado um pouquinho falando sobre oração. Eu acho que poucos temas são tão caros para nós quanto esse, não é verdade? E eu estou falando com você, iniciei na reflexão anterior sobre a oração do Espírito Santo. E eu quero concluir essa reflexão, mas a gente vai continuar ainda essa jornada, falando sobre oração, tá bom? Então vamos lá, começando, eu quero reler o texto de Romanos 8, 26 e 27. Para mim é muito basilar a gente ler esse texto, mesmo que ficasse só no texto, já seria edificante demais. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Que texto lindo, precioso. Eu sugiro que você releia com mais atenção e memorize, inclusive, esse texto. Na reflexão anterior, falando sobre a oração do Espírito Santo, eu lhes disse que a oração do Espírito Santo ela é feita por nós especialmente, diz aqui o texto, em momentos de fraqueza. É o que está dito aqui, que o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Segunda coisa que eu quero falar
com base nesses 2 versículos, é que a oração do Espírito Santo, ela é feita com gemidos que não sabemos e não poderíamos sozinhos expressar, ou que talvez nem possa ser expressado por palavras, porque esse o método, é essa a forma como o Espírito Santo ora e nos ajuda a orar. Diz a palavra de Deus que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Saiba disso, que você pode contar com esse intercessor bendito, com esse intercessor eficaz, gente, e eficiente, que é capaz de expressar isso de modo passional. Olha que coisa! O Espírito Santo não é uma energia fria, mas é um Deus pessoal. E você já teve aquela sensação de querer dizer algo e falta palavras, e você não consegue se expressar. Então a palavra de Deus diz aqui que Deus sente essa dor que você sente, que o Espírito de Deus em você, percebendo essa angústia, essa inquietação da sua alma, ele é capaz de derramar isso diante de Deus, e de um modo que Deus entende, compreende, mas de uma forma que nós jamais conseguiríamos fazer. Então é isso, o Espírito de Deus nos ajuda nisso, e nos ajuda a derramar a nossa própria alma diante de Deus. Essa expressão gemidos inexprimíveis, isso retrata exatamente o fato de que o Espírito de Deus é nosso parceiro, nosso aliado. Sendo Ele Deus, Ele é onisciente, Ele nos entende e Ele nos ajuda. Terceira coisa, porque na reflexão anterior a gente falou a primeira, agora eu falei a segunda, e a terceira coisa desse texto é que a oração do Espírito Santo, ela é feita, essa intercessão é feita de acordo com a vontade de Deus. Isso também é muito precioso, porque vamos combinar, muitas orações, gente, elas são feitas, muitas das nossas orações, eu e você, nós somos assim. São muitas vezes orações egoístas, são muitas vezes orações onde a gente está preocupado conosco, e às vezes elas são destoadas por assim dizer, daquilo que é o centro da vontade de Deus. E a nossa oração, às vezes, ela falha em alcançar esse centro que é a vontade de Deus. E aí é nisso que o Espírito Santo também nos ajuda, porque o Espírito Santo, sabendo das nossas limitações, ele ajuda com que as nossas orações possam se tornarem compatíveis. Ele nos auxilia compatibilizando essa oração com a vontade de Deus. E aí a gente, olha só, a gente não sabe nem pedir, gente. Como que a gente aprende, não é, com a palavra de Deus? Diz aqui a palavra de Deus: não sabemos o que havemos de pedir como convém. Você sabe orar? Deixa eu lhe dizer, nós não sabemos adequadamente. Isso é uma escola que nunca a gente vai receber um diploma de formado, mas a gente pode contar com a intercessão do Espírito Santo. Ele sabe orar melhor do que eu e você. Ele nos ajuda a orar, ele compreende e nos auxilia nas nossas fraquezas. Ele sabe expressar isso com gemidos que não dá para... o texto diz inexprimíveis. E em terceiro lugar, ele nos ajuda, fazendo com que nossas orações possam se harmonizar com a vontade de Deus, e assim sejam ouvidas e assim sejam respondidas. Deus te abençoe. Nós vamos seguir nessa caminhada sobre oração. Eu espero que isso possa se traduzir numa vida mais dinâmica de oração, mais intensa com o nosso Deus, que é o nosso Pai. Tá certo assim? Deus te abençoe, peregrina. Até a próxima. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bela reflexão, né? Sobre a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Agora nós vamos falar né? Mudar o assunto para falar sobre esse sentimento que as pessoas estão carregando nesses últimos dias, né?
Alex, nós sabemos que hoje, né, o ser humano, a humanidade hoje está passando por uma crise muito grande, né? Uma crise, nós estamos enfrentando 3 crises aqui, né? Crise política, uma crise sanitária, né, em virtude do coronavírus, né, dessa pandemia, e tem a crise econômica, né? E as pessoas que vivem assim, assistem televisão, olham os noticiários, só causa pavor, medo e ansiedade. Então, hoje a ansiedade é algo que está todo mundo, vamos dizer assim, está todo mundo contaminado com esse vírus da ansiedade, né? Para a psicologia, o que é a ansiedade? Como que você define assim, a ansiedade e como que nós podemos lidar com ela assim, nesses dias? A ansiedade, assim, eu acho que para ficar mais didática, né, para ficar mais claro, todos nós temos expectativas. Então, nós projetamos, né, nós fazemos essa projeção mental. Então, nós temos expectativas de dar certo, de como as coisas vão acontecer. O que acontece é que, assim, essa expectativa, ela começa a gerar, né, uma reação, uma ansiedade, eu quero que aquilo dê certo, e isso tem a ver com toda uma formulação de pensamento, uma questão de uma liberação hormonal através do sistema nervoso, então que isso vai acelerando, então vai descendo hormônios de adrenalina, de cortisol, hormônios estressores, onde eu vou querendo que as coisas aconteçam, e aí isso desce como sensação, isso altera o funcionamento de todo o meu corpo, e isto sobe novamente, como uma sensação, fazendo com que aquele pensamento que eu tinha, aquela expectativa, ela vá um pouco mais à frente, eu fico um pouco mais preocupado com isso, e isso faz com que esta mesma sensação ela aconteça, mas ela vai aumentando de intensidade, e aí vai gerando a ansiedade, né? Então, nós temos que começar a perceber essa questão para nós começarmos a regular. É inevitável que nós criemos expectativas, nós queremos que as coisas deem certo, né? Nós queremos que as coisas fluam conforme os nossos planos, né? Planejamento. Porém, não é tão simples assim. Nem tudo funciona do jeito que a gente quer. Quase tudo não funciona. Nós temos muito pouco controle, né, do mundo. Né? Eu falo muito que nós temos, assim, não temos total controle nem sobre nós mesmos, nossas emoções e ações, quanto mais ao que acontece à nossa volta. Sim. Eu tenho que, para eu começar a entender essa ansiedade, para eu começar a trabalhar, eu tenho que primeiro me conhecer, saber quem eu sou, minhas qualidades, os meus pontos fortes e fracos, porque não existe a perfeição. Não existe, né? E aí eu começo a lidar com o mundo a partir disso, de uma maneira mais concreta, real, menos romântica, fantasiosa, ou deixando com que as minhas emoções conduzam os meus pensamentos e as minhas ações. Eu tenho que ter crítica com isso. Então, essas questões, elas são importantes, né? Você estava falando das crises. Nós temos a econômica, a sanitária e a política. E aí, a ansiedade, olha para você ver, antes do Covid, neste momento, né, que sim, tem despertado assim, inúmeras emoções de medo, de tristeza nas pessoas, nós já vínhamos com problemas emocionais. Então, as doenças emocionais já são consideradas as doenças do século. Sim. Ansiedade, pânico, depressão. Porque já vínhamos sofrendo com isso. Olha o que aconteceu. Com o Covid, com toda esta pandemia, fez com que essas desestruturas emocionais elas fossem potencializadas e jogadas num lugar muito mais alto. Sim. Porque, olha o que você falou. Informações, mortes, medo, informação, catástrofe. Então, isso desperta uma ansiedade, um medo, uma perspectiva de futuro, mas assim, tão catastrófica que você começa a não controlar aquilo dentro do teu corpo. Sim. Então, olha para você ver onde estamos.
O nosso papel, né, o do psicólogo, é fazer com que isto vá abaixando, tem uma função que se chama de autorregulação, onde eu Na mente. Na mente. É uma função executiva, é uma função evoluída. Olha só. Né? Eu tenho a capacidade de olhar para mim, reconhecer meu próprio funcionamento, entender que eu estou em desequilíbrio em algumas coisas, para eu começar a regular. Não só controlar para ela não sair, mas eu entender as minhas emoções, porque eu vou ficar com medo, eu vou sentir raiva, eu vou ter nojo, eu vou ter todas as emoções. Sim. Não é não tê-las, mas é começar a entendê-las. Porque assim, nós, ainda mais os homens, né? Os homens têm mais esse tipo de comportamento, né? De querer negar as emoções, né? Sim, sim. De querer, assim, as mulheres, elas são muito mais emotivas, vamos dizer assim, elas já têm essa facilidade. Os homens já têm essa questão, né? Eu estou falando isso, por exemplo, de um pai de família que está desempregado, a empresa pediu para ele ficar em casa, aí entrou naquele plano de governo, da ajuda do governo. Então ele fica desesperado e ele não pode, muitas vezes, dentro de casa, né? Dentro de casa, ele não tem essa liberdade de ser vulnerável. Vamos dizer assim, ele quer se mostrar forte e tal. Só que nenhum ser humano é forte o tempo todo, né? Exato, e precisamos da troca, né? E aí as relações, elas são fundamentais. Precisamos do apoio. Né? Eu penso muito na família como núcleo principal. É o grande núcleo. A família tem uma importância nisso. Fundamental. Não dá para ser forte todos os dias, gente. Eu acho que assim, todos precisamos, de vez em quando, de um ombro, de um colo. Chorar um pouco. Né? E aí tem a questão também da cultura. Né? Nós vivemos uma sociedade muito, muito machista, assim, de que o homem não chora, o homem precisa represar todas as emoções. Não, gente. Claro que nós não podemos deixar as nossas emoções conduzirem as nossas ações. Mas é inevitável que as emoções, elas venham e nós aceitemos que elas existem. Então, de vez em quando, fique triste, chore um pouco, mas ela não pode nunca conduzir o seu pensamento, né? As suas ações, o seu pensamento e suas ações. Você vai pensar com crítica. É claro que assim, os adultos, eles vão ter que segurar essa barra. Não tem como deixarmos as nossas crianças a esmo nesse momento. É mais difícil, é o preço da maturidade, da responsabilidade, mas temos que entender isto com muita reflexão. O que eu faço a partir disso? Qual o caminho que eu tenho? Gente, as crises, elas existem desde quando a humanidade existe. Pois é. Mas precisamos aprender a regulá-las, a passar por elas. Pois é. Você negar uma emoção sua, eu acho que é muito complicado. É, bastante. Bastante complicado. Ficamos com raiva. Eu acho que tudo bem. Tudo bem ficar com raiva de vez em quando. De vez em quando você ter aquela sensação tão ruim. Eu acho que esse não é o problema, não podemos negar. Mas o que nós não podemos fazer é deixar com que essas emoções, elas rompam um teto do aceitável e comecem a conduzir. E aí, as principais decisões da vida, né? Nenhuma decisão pode ser tomada baseado somente na emoção. Na emoção, né? Nós somos adultos, né? Então não dá para tomarmos as decisões importantes da nossa vida com as emoções. Até porque, dentro do funcionamento cognitivo, quanto mais emocional você vai ficando, mais você vai fazendo essa liberação hormonal e ela vai alterando todo o seu funcionamento mesmo, de todas as suas funções. Isso mais faz com que o seu cérebro ele enrijeça em questão de pensamento e menos oportunidade você enxergue. Quanto mais tranquilo, quanto mais calmo você conseguir se manter, mais abre possibilidade de você resolver qualquer problema. Essa é uma base científica hoje muito forte. Sim. Então, quanto mais emocional eu estou, mais as minhas liberações hormonais elas vão sendo tensionais. E isso vai fazendo com que cada vez eu enxergue menos possibilidades na minha vida, enrijecendo e criando muitas vezes uma única. Hoje ainda temos, e é muito comum, as pessoas que nos dizem assim, adultos,
coerentes. Quando eu fico nervoso, eu fico seco. Minha família é assim, algo orgânico. E isso tem que ser desconstruído, essa é a ideia, né? Não, peraí. Ficar nervoso, saia, toma uma água, vai fazer um xixi, vai tomar uma água, caminha um pouco, reflita. Deixa essa questão passar e aí você volta. Então, Deixa a poeira baixar. Deixa aquela emoção, ela baixar. E isso vai conduzindo os seus pensamentos numa linha, ela vai abrindo impossibilidades, porque não existe uma só. Nunca vai existir, né? Nunca vai existir uma. É que assim, alguém já me falou com muita propriedade que circunstâncias a gente não pode evitar. As circunstâncias, né? Não tem como evitar. O que vai definir o nosso crescimento é como nós reagimos a ela. Ou de uma maneira, vamos dizer assim, positiva, ou de uma maneira negativa. Porque toda circunstância tem esses dois lados, né? Tanto o lado negativo como o lado positivo também, né? E é interessante você colocar isso, porque, na verdade, essa é uma ideia que eu sigo muito. Saulo, controlamos o mundo à nossa volta? Controlamos o tempo? A chuva, o calor, o frio? Não. Não controlamos. Então não adianta eu odiar. Calma. Controlamos, nós somos capazes de controlar a decisão de um outro adulto? Difícil, Nós né? nós não podemos. Isso, a decisão de um adulto ela é individual. Então, muitas coisas à nossa volta, elas não estão ao nosso alcance. Eu tenho que entender até onde eu consigo ir. Há uma limitação. Inclusive para eu não carregar problemas que não são meus. E aí eu vou lidando a partir disto com o mundo. Eu não domino. Eu tenho que entender. E aí eu vou lidando com esta questão. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei as reações que eu tenho perante as diversas situações, possibilidades de situações do mundo, mas eu vou regulando essas emoções, eu vou pensando, eu vou criando muito mais reflexão, pensamento crítico e ações mais assertivas. Sim. Algumas coisas eu não posso evitar. Sim. A decisão de um adulto tem que ser respeitada. Tem que ser respeitado. Seja isso ela- dentro de uma família é complicado, né? Seja ela a favor ou contrária à sua. Sim. A gente vê isso muito na criação dos filhos, né? Sim. A gente fizemos um programa aqui sobre como criar os filhos e o pastor que veio aqui ele é terapeuta também. E ele disse uma coisa que é verdade, que muitos pais planejam a vida dos filhos. Né? Por exemplo, o pai é advogado, o pai é o médico, o pai tem uma profissão já estabilizada no mercado. Não, você tem que seguir o meu caminho. E muitas vezes o filho chega na idade, não é isso que eu quero seguir o meu caminho, eu quero seguir uma outra profissão. E isso tem esse embate, né? Sim. Eu gosto de pensar que assim, se somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, deveriam existir quase 8 bilhões de mundos diferentes, a partir da própria perspectiva, como eu lido com o mundo. O nosso papel, como pais, nós somos orientadores, nós conduziremos, né, no caminho, principalmente a primeira infância, ela é muito forte, mas eu nunca posso definir o que o outro vai ser. Sim. Eu tenho que criar um filho para tomar decisões. Ele vai tomar decisão. O meu papel é fazer com que o pensamento dele esteja crítico, coerente, que ele entende esforço e dedicação para ele evoluir naquela escolha que ele fez. Porque ele vai ter que conseguir independência, autonomia, assumir as responsabilidades, resolver os próprios problemas. As frustrações. Lidar com as frustrações. Lidar com as frustrações. Eu preciso criar os meus filhos para que eles lidem com o mundo e façam suas escolhas. A partir dos 14, 15 anos, você já não controla as ações do seu filho, porque você não consegue controlar os movimentos. Eles vão tomando decisões, eles nos enganam. E faz parte de tudo isso. Sim. Mas eu acho que assim, quando temos uma boa relação mesmo, de toque, de escuta, porque eu acho que o ato mais íntimo é uma conversa direta, Amigável. onde eu não me Se apresentando como amigo, né? onde eu não me sinto de nenhuma maneira rotulado, rechaçado, né, avaliado por você. Então eu posso expor para você espontaneamente quem eu sou. E
todos os meus erros e acertos, eu acho que isso faz com que fortalece a relação e faz com que cada decisão que o nosso filho tem que tomar, ele venha dividir com a gente. Aí nós vamos propor reflexões para ele. Ó, filho, estou olhando desta maneira. Será que se você fizer isso, não pode dar isso? Cuidado. Sim. E aí nós vamos propondo para eles algumas antecipações. Sim. Mas a escolha vai ter que ser sempre deles. Né? Sempre dele, né? Eu coloco que cada indivíduo adulto tem que tomar as decisões sobre quem é, o que vai ser, quais são seus limites, o que gosta, o que não gosta. Eu acho que tem que ter decisões individuais no mundo, para lidar com o mundo a partir do que eu sou e como eu quero. Muito interessante, né? E essa questão do diálogo familiar é uma coisa muito importante que muitas famílias têm dificuldade de fazer. Não é verdade? Porque geralmente o pai chega, o filho erra, vamos dizer, um filho cometeu um erro, tirou 0 em matemática, vai. Aí o pai chega, vou usar essas palavras que todo mundo usa, né? Seu burro, você não vai pra frente, não sei o quê, como você quer ser alguém na vida e tal. Então, essa questão do diálogo é algo que muitas famílias, né, não sabem ter, né? Porque tem essa coisa como você falou, né? Aquela coisa da imposição, né? Tudo se impõe, né? E isso vai gerando o que na vida da criança, do adolescente? O que se gera quando Olha para você ver como é interessante. Então, as gerações aqui de trás, logo atrás de nós, ele vinha com uma cultura de que os pais conversavam muito pouco com os filhos. Não é que eles não amavam, e olha como que aí a reflexão ela é importante. Eles acreditavam que amar os filhos era cuidar de uma estrutura física, dar o acalento, a roupa no frio. A provisão, né? A comida. Mas eles se esqueciam muito destas relações, mesmo próximas de conversa. E isso distanciou, isso fez um efeito, acho que assim, em muitas famílias. Ainda hoje muito presente. Tem um reflexo disso, né? Tem. Então eu acho que se trabalhar a conversa desde o começo, ela é importante. Por quê? E nós temos que tomar cuidado com a rigidez do nosso pensamento. Saulo, será que nós, hoje, 2 adultos, assim, né, fazendo os nossos trabalhos, cuidando, conduzindo pessoas, somos perfeitos? Não existe perfeição, gente. Eu trabalho muito, eu vou contra esse critério de perfeição, porque ele não existe. Perfeccionista. Perfeccionista. É um discurso muito comum, muito bonito, que está na boca de todo mundo, mas tem que tomar cuidado com isso. Gente, perfeição é um teto máximo em qualquer linha que você siga. Se você atinge perfeição, você não consegue ultrapassá-lo. Então, você estagnou ali. Então, a partir da evolução da sociedade, você já chegou naquele aspecto no máximo? Não dá. Não dá. Nada, né? É tão bom que não pode ser melhorado. Isso que é o pior da perfeição é a comparação, né? Porque quando alguém chega num certo padrão, a outra pessoa chega e compara. Você tem que ser como ele, né? Isso que é o pior também. E aí, como não tem perfeição, e eu acho que os erros eles são necessários, nossos filhos eles precisam falhar. Nós temos que dar a oportunidade deles falharem, deles se frustrarem, deles errarem. Nossos filhos, quando nós criamos eles para se posicionarem, eles vão se posicionar primeiro contra a gente. Somos nós que estamos na linha de frente. Somos nós que regramos, eu que ponho regra lá, de vez em quando eles falam para mim, eu nunca mais vou falar com você, eu nunca mais vou te amar. Vou embora de casa. Aí eu falo para eles assim, eu te amo tanto por mim e por você, que não tem problema, mas em 5 minutos passa. Eles precisam se frustrar. Será que às vezes tirar um 0 é tão ruim? Eu acho que às vezes não. Nós falhamos em todos os aspectos da nossa vida. Sim. Falhamos como filhos, como irmãos, como amigos, como alunos, como profissionais, como maridos, como pais de vez em quando. Não quer dizer que eu seja esta falha, mas quer dizer que de vez em quando eu falho. Sim. Então, se eu falho, eu vou entender que o meu filho falha. A humanidade em si. E aí eu vou conversar com ele, vou falar, filho, vamos entender o que aconteceu? Você se esforçou? Eu não me esforcei. Pai, então, o 0 é seu. Responsabilidade, ganhos e percas é sua. Então você vai ter que lidar com as causas e consequências. Não, pai, eu me esforcei muito, mas eu tirei 0. Então nós vamos entender.
Porque muitas vezes o zero, o fracasso, ele está associado a essa não dedicação. E muitas vezes não, né? Muitas vezes nós nos dedicamos muito, mas como nós falamos, não dá para controlar tudo à nossa volta. E de vez em quando, algumas coisas que eu não controlo, o fracasso vai existir. Eu dou muito exemplo, por exemplo, dentro desse assunto na minha clínica, com as pessoas, de uma Olimpíada. Muitas vezes o representante do nosso país vai lá e perde para todo mundo, ele não ganha uma luta. E aí todo mundo fica lá, gente, ele foi o melhor do nosso país. Foi o melhor? Ele se dedicou. Ele teve uma eliminatória, teve um... Ele se dedicou, Verdade. ele tudo. E lá, ele não conseguiu, por uma falha, por nervosismo, por qualquer coisa. Então, olhar de uma maneira tranquila, ensinando a refletir sobre o porquê das falhas, é o que mais vai nos ensinar a crescer. Sim. Então, a evolução da sociedade ela está muito mais em cima das falhas, dos erros, dos fracassos, das dificuldades e das mortes, do que no sucesso. Pois é. Porque quando se tem sucesso, eu vou entrando numa zona de conforto e eu vou ficando na zona de conforto, eu não vou mudando nada porque eu não preciso mudar. E aí eu vou ficando para trás. Vai ficando então, para trás. Olhar, o filho vai nos desrespeitar. Ele precisa testar esse limite de relação. Só que eu sou o adulto, eu vou falar, opa, calma aí, senta. Tá muito, você fala, vai lá, toma um banho. Aí você volta aqui, senta aqui. Vamos conversar. Vamos conversar, porque nada para mim é tão íntimo do que uma conversa espontânea, onde eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para pensar. É claro que eu também coloco, como nós trabalhamos com desenvolvimento humano lá, aprendizagem, firmeza. Quem manda na minha casa sou eu. Quem manda em você sou eu. Calma lá. Sim. Mas eu não posso ser autoritário, agressivo, ditador, tirano, áspero. Uhum. Eu deixo muito claro que muitas vezes ele tem espaço para decidir dentro do espaço que eu dou. E conforme ele vai mostrando para mim que ele merece, eu vou abrindo mais espaço para ele. Sim. Conforme ele vai mostrando para mim que ele ainda não está maduro o suficiente para lidar com isso, ele vai perdendo. Então, muitas vezes, nós temos que alterar entre eu dar e tirar e colocar a responsabilidade nele. Ele ganha e ele perde. Porque ele vai se tornar um adulto. E a partir de certa idade eu não tenho mais controle sobre as ações dele. Sim. Então, eu tenho que entender. Será que a pior coisa do mundo é um filho tirar um 0? Gente, às vezes nós tiramos porque eu não dormi bem. Eu não dormi bem. Aí a cabeça estava... Tudo bem, e eu acho que o fracasso... Acontece, gente. Aceitem o fracasso. Mas assim, aprendam com ele. Ficar fracassando todo dia na mesma coisa, sempre aí também não dá, né? Tem que evoluir. Né? Temos que olhar criticamente aquilo e entender. Sim. E a questão do erro é interessante essa questão do fracasso e do sucesso, né? Porque nós vemos muitas vezes, a mídia mostra isso pra gente, ela impõe isso pra gente, né? Só que a questão do sucesso é você ter muito dinheiro, você ter um monte de coisa, fama, sendo que assim, eu gosto muito, Alex, de ver histórias de cantores, de artistas, né? E é interessante que a grande maioria deles, assim, eu não sei precisar, mas assim, de todas as histórias, assim, são poucas as pessoas que sabem lidar, né, com essa questão, vou dizer, entre aspas, do sucesso, né? Porque muitos se perdem no meio do caminho, muitos se vão pelo mundo do vício, das drogas, do álcool, né? E como que você enxerga essa visão, que é uma visão até de ilusão, né, do sucesso, assim, e a pessoa não consegue atingir esse sucesso, causa ansiedade e frustração também. Como que você enxerga esse recado que a mídia dá de sucesso? Eu acho que eu tenho, assim, gente, eu tenho algumas percepções. Eu sou muito crítico e muito chato com algumas coisas. Eu sou um cara chato, tá? Uhum. Então, às vezes eu fico, né, minha mulher me fala, pô, mas você já está explicando isso de novo? Eu falo... ossos do ofício, vamos lá, né?
E aí, às vezes é isso, assim. As pessoas me falam, minha família, isso é chato. Eu falo, né? É sinal que você ainda não entendeu. Não, eu falo, tudo bem, eu sou chato, sim, eu concordo. Mas eu acredito que, assim, primeiro, nós temos que tomar cuidado com as informações e as verdades que vêm de fora. Eu trabalho a partir da perspectiva que tudo começa em mim. Tudo começa com o autoconhecimento, amor próprio. Primeiro amor que tem que existir, gente, amor próprio. Você só ensina amor próprio para o seu filho se você tiver. Esta coisa de ceder a tudo, de que ele é mais importante que você, cuidado com isso. Isso pode se tornar uma ferramenta, um trato muito ruim no dia a dia seu com ele. Ele pode se utilizar muito disso para te chantagear. Então, não. Amor próprio. Fala, carinha, amo, cuido, mas calma lá. Limites nas relações. Por quê? Autorresponsabilidade sou eu comigo mesmo. Né? Eu falei para você ali fora de autopreservação, né? Sim, que eu tenho que estabelecer limite nas relações para uma relação ser saudável. Porque eu tenho que tomar cuidado com o que vem de fora para mim. As verdades que as pessoas tentam colocar. Hoje eu abandonei um pouco esta ideia de seguir o que o outro acha. Para mim, às vezes, não importa se ele é fulano de tal. Não, calma. É o que ele acha, é o ponto de vista dele. Tem que ser respeitado, mas eu tenho que ver se vale para o meu. Sim. Perspectiva é uma questão individual, cada um tem a sua. Sim. Então, as informações que são jogadas na mídia, eu tenho que olhar isso com muita crítica. Eu tenho que tomar muito cuidado. Quem sabe sobre a minha vida sou eu. Então, sou eu que posso decidir o que é importante ou não. Então, se o carro começa a carregar critérios dos outros para a minha vida, eu não sei quem eu sou. E a partir disso, eu vou me perder. Causa uma confusão. Olha para você ver quantas pessoas levam hoje a fama de serem os grandes condutores da verdade absoluta. E não pode ser. Então, tudo começa em mim mesmo, com reflexão, pensamento crítico. Eu gosto muito de algumas pessoas, mas nem tudo que ele fala eu concordo. Sim. Eu tenho que ter crítica. Então começa por aí. Porque as pessoas vendem uma ilusão e você vai entrando naquilo sem perceber, você vai ser conduzido. Isso é muito ruim. Sim, né? sim. E outra coisa é fazer com que, assim, cada pessoa ela começa mesmo a decidir e entender como é que ela vai conduzir a vida dela. Porque o sucesso, ela é uma decisão individual. O sucesso para algum, sim, claro, viver de maneira confortável, e não podemos negar que o dinheiro, ele traz um conforto num dia frio, a casa fechadinha, uma comida gostosa, um filminho bom, isso custa dinheiro. Um dia chuvoso, frio, você poder entrar dentro do teu carro e você descer lá onde você quer ir, sem problemas de transporte, faz muito bem. E isso tem a ver com dinheiro. Então, eu acho que isso é interessante olhar. Mas você tem que tomar cuidado para que isso não conduza a tua vida, somente isso. E o sucesso, ele é uma decisão individual, né? Uma perspectiva de cada um. Algumas pessoas olham mais relações. E o sucesso para algumas pessoas é muitas vezes ele se abdicar de muitas coisas e ir servir a uma grande causa. Quem sou eu para julgar ele? Ele acha que aquilo faz bem para ele. E se ele é um adulto responsável que trabalha e ganha, cuida da própria vida, eu tenho que respeitá-lo e entender que ele está certo naquilo. Sim. Então, nós temos que entender que o sucesso é uma perspectiva pessoal. Para alguns é ganhar bem, mas cuidado. Nada que está fora pode dominar você. É uma condução sua para o mundo. Claro, um olhar crítico, né? Nós temos que tomar cuidado com as visões românticas, porque hoje nós temos muitos teóricos que são muito bons, mas que eles acabam não entendendo a realidade do dia a dia. As pessoas têm ideias incríveis, muitas vezes, que não se encaixam na realidade das pessoas. Sim. Olhando aquilo romântico, topicamente, é muito bonito, mas não se encaixa. Sim. Então, eu acho que esta reflexão, este pensamento crítico é a grande libertação disso tudo que está à nossa volta. Vou pensar a partir de mim. O que eu quero, como eu faço para chegar, como eu tenho que lutar, o que eu tenho que adquirir.
minha perspectiva. Porque se eu pegar o que é bom para o outro, para mim, muitas vezes não me completa. E aí vou ter falhas. Sim. Eu olho a partir de mim. Aí isso, quando a gente não, com certeza, não vamos conseguir acompanhar a pessoa, né? Porque o que ela está ensinando, o que ela está falando, não está assim, tá muito distante daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou. Isso gera uma grande frustração, né? Sim, eu tenho meus irmãos da mesma, homens mais ou menos idades muito próximas, assim, nós somos uma família de muitos homens muito próximos. E por mais que nós tenhamos ideias muito parecidas sobre muito assunto, ainda assim nós temos muitos pontos que nós divergimos, que eu enxergo lá e eles cá. Então eu tenho que tomar cuidado com como a visão do outro, que tipo de verdade entra para mim a partir do outro. Porque Sim. às vezes a verdade é só dele, não é minha. Existem várias verdades, eu tenho que trabalhar com essas coisas. É um pouco de reflexão, né? E com o advento da rede social, né, essas ideias, né, verdades, têm assim, sido conhecidas, discutidas, enfrentadas e causando muito conflito, muita briga, né? A gente vê isso aí direto nas redes sociais. Né? E as pessoas, para mim, né, falando em rede social mesmo, eu acho que as pessoas estão tentando impor suas verdades aos outros. Isso que é o pior, né? Eu acho que eu tenho trabalhado muito assim, a questão da perspectiva, né? Eu acho que cada um tem a sua. E eu acho que as pessoas, inclusive, elas não precisam gostar de mim, nem pensar bem de mim. Algumas pessoas podem pensar muitas coisas ruins de mim. E hoje eu penso que eu tenho que defendê-lo no direito de poder pensar aquilo. Porque nós não precisamos pensar igual. Mas eu tenho que respeitar as pessoas por suas convicções. Sim. Independente se aquilo vai levar ela a um aspecto de evolução ou de retrocesso, mas é uma decisão dele. Dela, né? Dela. E então, hoje eu venho trabalhando muito essas questões de perspectiva. Né? Claro, nós temos que tomar cuidado que redes sociais, gente do céu, muita pouca verdade e muito fake news. E muita ideia, né? Muita ideia, perspectiva de uma pessoa que ele coloca como verdade. Devido agora aos estudos, estudiosos acharam que isso é aquilo. Isso. Muito cuidado com quando isso. fala que a mídia está escondendo. Não dá para acreditar em quase nada da mídia, né? A mídia está escondendo isso aí. Aí o pessoal, nossa, o que está escondendo? As pessoas estão... E eu acho que esse é um reflexo justamente da falta de saúde mental. Estamos tão ansiosos, estamos com tantas coisas, que nós começamos a acreditar naquilo que nos convém. E aí nós não abrimos espaço para uma reflexão sobre o todo, as várias perspectivas. Né? Eu acho que essa questão de saúde mental, ela tem que ser melhor trabalhada. Sim, com certeza. E bem trabalhada mesmo, né? Exato. Então tá aí, então essa conversa tá boa, tá assim muito edificante para as nossas vidas, né? E muito bom a gente pensar sobre isso. Agora nós vamos dar uma pausa aqui e nós vamos falar sobre os nossos patrocinadores, né? Que nos ajudam, né, a fazer esse trabalho com muito amor e carinho, né? O nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério, o Ministério do Socorro, é o Alto Socorro Carlos, né? Esse tipo de telefone é o telefone que você tem que ter na sua casa, no seu celular. Porque nunca se sabe, Alex, quando o carro para. E nem em qual circunstância. Né? Nem qual, isso mesmo, né? Eu costumo falar aqui que carro velho, ele tem vontade própria, né? A partir de uma certa idade, eu não quero, não vou, né? Então tá aí o telefone do nosso irmão Carlinhos, Alto Socorro Carlos. Anota aí o telefone dele, é 12 997 13 36 58. 997 13 36 58. O nosso segundo patrocinador é a Marcenaria Carvalho, pastor Daniel Carvalho, ótimo profissional. Você que comprou um apartamento novo, vai montar uma loja, um escritório, uma clínica, né? Quer móveis planejados, tá aí
o telefone do nosso irmão, serviço de primeiríssima qualidade. Ó, você não vai se arrepender, ótimos preços, planejamento, uma bênção. Anota aí o telefone, é 12 98804 2639, 98804 2639. A nossa terceira patrocinadora é a Clínica Sorriso 10, doutora Greuza Martins, ótimos profissionais, né? Tudo que se refere à saúde bucal, né? Saúde começa pela boca, né? Então é importante escovar os dentes, é importante tratar dos dentes, né? Então, todas as especialidades, implante, aparelho, anota aí o telefone da Clínica Sorriso 10, 982-33-6609, 982-33-6609. E o nosso quarto e último patrocinador é o ESG, Jateamento e Oficina, irmão Cleiton. Deus abençoe, meu amigo, irmão Cleiton. Anota aí o telefone, você que está com o carro amassado, né? Quer dar um grau no carro, quer restaurar aquele carro velho que você tem, quer transformar ele em carro antigo. Você sabe, né, Alex? Que tem diferença entre carro velho e carro antigo, né? Ah, sim. Você sabe que tem, né? Carro velho é aquele carro que você tem vontade de tacar fogo nele, né? E o carro antigo é aquele carro lá que você pega, ele tá fazendo um Opala lá, ele entra na rua, todo mundo para ver, né? Aquele carro cromado, banco de couro, né? Você vê a diferença aí da atitude, né? Quando eu cuido, eu preservo. Eu preservo. E aí as coisas não se tornam... Porque existem velhos muito novos, né? É Coisas isso. velhas muito novas, né? Tem novos, muitos velhos também, né? Exatamente, né? Então tá aí, ó. Anota aí o telefone: 12987080061, 12987080061. Deus abençoe os nossos patrocinadores. E eu quero falar também no meu canal do YouTube, né? Nós temos um canal do YouTube, Ministério Palavra da Cruz. Lá estão todos os nossos programas, as nossas ministrações, as nossas palestras. Olha, você não pode se arrepender, você não vai se arrepender. Curta lá, Ministério Palavra da Cruz, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? Deus abençoe você. Vamos ouvir um louvor agora do meu amigo José F. Gomes, e depois nós retornaremos com essa conversa. A conversa tá boa e tem muita coisa para nós refletirmos aqui. Amém? Deus abençoe você. Poderoso, esse homem que lhes digo é Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai, o Senhor é Deus. Cura o câncer, cura AIDS, cegos, surdos e drogados. Abre, sela, ferida da vida. Abre rios no deserto, faz chover na terra seca. Saberá que o Senhor é Deus. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor.
unicamente no poder que há no nome de Jesus. Ele transforma nossa vida, nos dá graça, paz e luz, nos renova pelo sangue da cruz. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvaremos ao Senhor. Amor, Imensurável amor aos nossos corações. Deus abençoe você. Muitas pessoas falando conosco aqui. A irmã Miriam, Deus abençoe. Irmã Miriam, a Silvia, a Giane, a Bialica Kids, né? Deus abençoe a cada uma de vocês, amém? E nós estamos aqui numa conversa muito boa aqui, né? Com o nosso amigo, irmão, Alex Monfredini. Ele é psicólogo e está nos ajudando aqui a entender um pouco sobre as nossas relações humanas, né? No sentido da ansiedade, né? Como lidar com a ansiedade. Falamos aqui de criação de filhos, falamos da importância do diálogo, falamos de muitas coisas importantes, né? E vamos continuar essa conversa, né? Continuando essa conversa aqui. E durante a nossa conversa me veio um pensamento, Alex. Eu queria que você assim comentasse comigo nessa questão, da questão da fé, né? Da fé. A gente sabe muito bem que se tem algo que nos ajuda muito a enfrentar esses tempos terríveis e difíceis, né? É a nossa fé, né? Como que você enxerga, assim, a psicologia enxerga a questão da fé das pessoas, assim, crer em Deus, assim, como que... Eu dentro do consultório, eu procuro não entrar muito no aspecto religioso, porque assim, pela divergência de opiniões. Sim, né? sim. Mas eu penso que acreditar, você tem que acreditar, para você conduzir. Para você chegar num lugar melhor, você tem que ter fé, você tem que acreditar. Porque ter fé é acreditar, né? Sim. É acreditar. É ter uma expectativa, né? Isso. E aí você começar a acreditar no que você vai fazer. É claro que assim, como nós somos, temos essa multiplicidade de posturas, de perspectivas, cada um tem que encontrar qual é a melhor maneira, qual é a verdade que ele acredita, que mais lhe faz bem. Você tem que eu acho que a fé tem a ver com o que lhe faz bem. Sim. Né? E aí você vai trabalhar a partir disso, porque primeiro que você tem que acreditar em algo. Sim. Você tem que acreditar, você tem que, né, se esforçar para que isso seja presente no teu dia a dia. Mas você vai a partir de quem você é. Como é que você entende? O que lhe faz bem? Se o que lhe faz bem é essa doutrina, a maneira de você olhar se assemelha a isso aqui, siga neste caminho. Porque eu acredito que quando você encontra lugares que lhe fazem bem, aquilo ele se torna algo
algo que lhe traz paz, que lhe faz pensar melhor. Então isso vai lhe trazer equilíbrio para você pensar sobre suas coisas de uma maneira mais bacana, né? mais assertiva, mais crítica. Então eu gosto de pensar na fé muito como essas certezas, né? E cada um vai ter a sua. Porque não dá para eu falar para a pessoa, né, independente da minha, qual o caminho que ele tem que seguir. Eu tenho que sempre trabalhar com outra perspectiva dele. Lhe faz bem? É isso que você quer? É isso que você acredita? Então trabalhe essas questões. Sim. Né? Trabalhe este comportamento, trabalhe essas crenças suas nesse sentido. Vai nesse sentido. Vai né? nesse sentido. E ajuda muito, né? Ajuda, né? Você tem que Enfrentar crer em alguma essas coisa. situações, né? Você tem que acreditar em alguma coisa. Se você não acreditar em nada, como é que você vai prosseguir na vida, né? Então, crie algumas coisas para você acreditar. E independente, eu acho que independente de como você caminha com isso, acredite no respeito ao ser humano, né? Eu acho que isso é fundamental. No mínimo, né? Por favor, né? A sociedade tem que ter respeito, né? De cada um crer no que quiser, da maneira que quiser, desde que não afete, não se desrespeite o outro. Eu acho que isso é válido. Válido, né? E que assuma a responsabilidade e busque. Nós temos que tomar cuidado também. Eu acho que, às vezes, as pessoas elas acabam transferindo, né, para uma ideia a responsabilidade da evolução. Só que a tua evolução ela está pautada nas suas ações e decisões. Sim, decisões próprias, Se você ficar né? sentado, só pedindo, não acredito que isso chegará. Você tem que batalhar. Sim. Você tem que buscar. Eu gosto muito da questão dessa dedicação, do esforço. É uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Sim. Quanto você se esforça para chegar onde você quer? Isso. É o tamanho do teu esforço que vai lhe trazer vai resultado. te colocar lá, né? Se uma pessoa quer aprender e ser boa em tocar violão, mas ela toca uma vez por mês, se ela toca uma vez por semana, se ela toca todos os dias, se ela pensa, se ela respira isso, né, ao longo do dia, várias vezes, acredito que ela vai ter uma evolução mais rápida, essa coisa ela vai estar mais dentro dela. Então, eu acho que tem essas questões. O que você quer e como você trabalha isso. Porque se eu falar para você, mas eu não reflito isso nas minhas atitudes diárias, é só um discurso da boca para fora. E aí verdade. você não está trabalhando essas questões. Vocês não trabalham muito com isso? A pessoa que faz um discurso muito bonito, mas que não age coerentemente com suas ações, terrível. Ela vai conseguir? Por mais que ela tenha um discurso bonito? Não vai conseguir, né? E assim, como muitas vezes a nossa vida, ela é uma vida assim que muitas pessoas acompanham, as pessoas percebem quando é um discurso e quando é uma prática, né? Exemplos não nos faltam, não né? falta muito, né? Na verdade, tem um discurso, isso, e chega e não, a gente vê, não, peraí, mas ele está falando uma coisa, mas está fazendo outra. Nas esferas próximas e nas municipais, estaduais, federais, há exemplos para você olhar e falar, fala uma coisa e faz outra, né? Entendi. Sim, entendeu? Então, é isso para a nossa vida, né? Porque, assim, você vê que essa questão da responsabilidade própria é algo, assim, muito... É a base mesmo, é saber lidar consigo mesmo, né? Porque, olha só, por exemplo, você entrou na área de política. Eles não estão lá, né, os nossos governantes, deputados, senadores, vereadores, eles não estão lá porque, tipo assim, eles se colocaram lá sozinhos. A nossa política é fruto do quê? Das nossas próprias escolhas, né? Não sei qual que é o critério que nós usamos, muitas pessoas usam, né? Está mudando. Eu sinto que está mudando um pouco esses critérios, né? Mas, assim, na questão da responsabilidade, por que muitas pessoas têm essa dificuldade de assumir a sua própria responsabilidade? Ora, né? Estávamos conversando um pouquinho fora. Sim. Crescer é muito difícil. Se você assumir toda a responsabilidade da própria vida, é muito difícil. É mais fácil a gente colocar a culpa no outro, né? Sim, é muito fácil eu assumir quando eu tenho êxito. É muito fácil isso, né? Mas é muito difícil
eu levantar a mão e falar, ó, gente, este erro todo é minha culpa, é minha responsabilidade, né? Por querer ou sem querer, querendo evoluir ou querendo errar, mas é minha responsabilidade, então eu vou ter que ser penalizado, vou pagar por isso. Eu acredito que esta perspectiva é muito difícil, porque você assumir a culpa mesmo é uma questão de muita maturidade e que muitas vezes falham. Para você ter uma ideia, né, tem uma perspectiva que eu tenho é assim: as verdades dentro das famílias. Gente, como tem verdade que não pode ser dita, que não pode ser falada? É isso. Meu Deus, não pode ser falado. Porque a pessoa, ela fica magoadíssima porque você falou de um erro que ela teve e que aquilo teve consequências e que vai ter que ser conversado. Né? Como falamos ali atrás, você só evolui a partir dos erros e quando você reconhece. Errar não é o problema. É claro que existem níveis de erro, né? Mas se você entende, assume, e a partir deste momento você evolui, lhe fez muito bem. Porque às vezes não é... É uma construção até, né? Às vezes não é o momento, é o que vem depois. É como você lida com aquilo, né, o que você falou. É como você lida com aquela situação que vai lhe fazer se aquilo foi positivo ou não para você. Sim. Porque muitas vezes um tombo, uma situação, até mesmo todo este momento muito difícil que vivenciamos, ele pode ser, potencializar muitas coisas boas nas pessoas, a partir da dor. Não quer dizer que não tenha dor, não quer dizer que não tenha esse choro, essa tristeza, mas quer dizer que a partir disso você vai fazer o quê? Dá para ficar chorando só sobre o passado? Passado, tem como, ele né? tem que nos ensinar. Eu faço uma brincadeira com os meus clientes assim. Eu quero esquecer isso. Eu falo, então, querido, só se você fizer assim. Tenta pegar Alzheimer de alguém ou bata a cabeça, um traumatismo craniano, faz um leve, só uma concussão, para ver se dá uma amnésia em você. Porque não tem como esquecer. Não tem como esquecer, né? Mas nós precisamos parar de doer. Os machucados, eles não podem doer por toda a vida. Sim. Você olha aquela cicatriz, você se lembra que você quase morreu com aquilo, mas aquilo não pode continuar doendo. E a partir do momento que se curou, você tem que se tornar mais forte. Tem que ter um tratamento. Tem que ter. Tem que ter um tratamento, né? Então, eu acho que essas perspectivas mais objetivas, elas são fundamentais para a nossa evolução. Não dá para a gente ficar ali né, enxugando gelo ou reclamando de algo que já foi. Com a barriga. As pessoas me falam muito assim, o IC. O IC hoje, né, eu acho que é um problema muito grande. É um grande problema. IC é o futuro do pretérito, que é o futuro de um passado que não existiu. E se eu tivesse escolhido lá, e ao invés de eu feito isso, você já escolheu, você já tomou a decisão e você seguiu por este caminho. E é por isso que a responsabilidade é tão difícil. Fazer escolhas e assumir toda a responsabilidade da consequência dessas escolhas, porque nenhuma escolha que você faz você vai encontrar só prazer, é importante. Pois é. Eu acho que a responsabilidade ela é muito difícil porque eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que tomar decisões. E muitas decisões que nós tomamos, elas doem, né? Dói. Ai, como dói, como machuca. Dói. Como dá vontade de vez em quando de sair correndo e desistir, né? Você fala, vou desistir. Não quero mais. Não quero mais. Mas Isso não mesmo. dá. Só que Nós temos que enfrentar. sempre. Eu tenho um amigo que ele tem assim problemas assim de dinheiro. E ele falou que uma coisa que ele não consegue enfrentar, olha só que coisa interessante, é ver o saldo da conta dele. Porque o saldo da conta dele é um motivo de terror para ele. Ele passa o cartão, quando a fatura do cartão chega. Né? Então, todas essas coisas, essas situações contrárias na qual nós temos que enfrentar, nós temos que ter essa coragem, né? Exige coragem disso aí, né, Alex? Porque quantas pessoas também fogem dos seus problemas? Não é verdade? Se você foge, você resolve. Eu acredito que você só pode resolver algo que você enfrenta e sabe que tem. Você ou tem postega, né? Eu acredito que assim, o vício, ele, antes de qualquer coisa, ele é um comportamento. Sim. Porque olha para você ver,
Eu tenho um problema financeiro, mas eu não quero olhar meu saldo. Como é que você vai resolver seu problema sem você olhar diretamente para ele? Você fala, nossa, meu saldo está mal. Por quê? Nossa, então vamos analisar. Nossa, eu tenho gastado mal, né? Eu gasto com bobeira aqui, gasto com bobeira aqui. Nossa, gasto. Agora eu estou devendo aqui, mas olha o tanto que eu gastei aqui e não liguei a isso, porque eu não tive esse planejamento a curto, médio e longo prazo. Eu preciso resolver isso. Eu preciso pensar fria e criticamente sobre tudo isso. Se eu não penso frio e criticamente, eu estou esperando o quê? Milagre. O milagre divino desça e, de repente, nossa, minha conta... Eu sempre falo lá para os nossos irmãos lá da igreja que, assim, a nossa grande ilusão do milagre é isso. A gente esperar que Deus faça a nossa parte. Deus não vai fazer a nossa parte. Deus não vai fazer, né? Deus não vai amar minha esposa por mim, não vai educar os meus filhos por mim, não vai entregar currículo para mim, não é verdade? Então, essa questão da responsabilidade é uma questão assim que muitas pessoas, a grande maioria, a gente vê que ela ainda não percebeu que ela pode guiar a vida dela, né? Que ela tem esse poder de decisão, né? Dessas coisas. É o único individual e impessoal, não posso transferir para ninguém. Tá, tivemos uma educação, uma infância com muitos problemas, cada um no seu aspecto. Às vezes o que falta em um não é o que falta em outro. Sim. E aquilo dói. Adianta você ficar carregando isso o resto da vida? A partir do momento que eu entendi, eu olho para trás e falo, nossa, isso foi legal, isso não é, eu tenho que deixar para trás. Eu preciso deixar algumas coisas para trás. A evolução, ela está pautada para mim em cima de um olhar crítico de onde eu vim e entendendo o que eu quero e devo prosseguir, o que eu não quero, o que não serve para mim, o que não se encaixa. Descarta, né? E descarto. Evolua aquele conceito. Evolua, Eu vejo que a pobreza, a violência, a ignorância em si, muitas vezes ela é repassada de geração a geração. E aí você vê um comportamento que era no bisavô, no avô, no pai, no filho, no neto, muito ali peculiar. Sim. Não há uma evolução nesse aspecto e eles ficam ali enroscando muitas vezes em coisas parecidas. E a grande questão, a chave para quebrar esse ciclo, por exemplo, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, o meu pai foi assim, é assumindo a responsabilidade. Sim. Não é verdade? Sim. Não, peraí, é isso? Não é isso. Eu quero algo diferente para minha vida. Exatamente. Não é verdade? E as pessoas, muitas vezes, elas acham que só porque elas sofreram algumas coisas, isso lhe dá o Se direito torna escrava disso, ou, né? ou viram escravos, ou lhe inferir isso ao outro. Gente, se eu sei o quanto isso não é bom, se eu senti isso, será que não é o meu papel segurar e mudar isso? Porque se eu venho de uma família com defasagens, seja ela em qual aspecto for, eu vou ter que trabalhar muito, eu vou ter que assumir a responsabilidade para eu não continuar projetando isso para frente, para não fazer a perseveração desse comportamento ruim. Eu preciso. Só que para isso eu tenho que trabalhar muito. Para eu ter uma vida melhor, e olhando de repente se eu venho de uma pobreza muito grande, eu vou ter que me esforçar muito, eu vou ter que trabalhar muito. Ai, meu pai não me deu. Ele não teve essa percepção. Está em você quebrar. Só que se você não quebrar, quem vai ter que quebrar é seu filho. Alguém vai ter que quebrar isso na geração. Quem vai? Se você quebrar, sei lá, um tanto, você já conseguir melhorar isso, você já dá uma possibilidade melhor dele ir mais longe que você. Isso. Se você não conseguir alterar nada, ele vai começar do zero igual você. Escolha. Faça suas escolhas e tome as decisões a partir disso. Sim. Olha a responsabilidade. Não dá para terceirizar, né? Não tem como, né, Alex? E eu acho que esse é o nosso grande problema na nossa sociedade brasileira, é essa questão da transferência de culpa. Né? Nós estamos transferindo, né, a educação dos nossos filhos para as professoras. Né? Agora os pais estão com uma bomba dentro de casa, né? Porque as escolas estão fechadas e muitos materiais de escola estão sendo online. Só que quem tem, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos, né? Ela está fazendo essas tarefas. Quem está sendo professor e professora? Eu e a Eliana. Nós estamos sendo. Por quê? Olha só o papel. Mas aí eu fiquei pensando, ela pergunta, pai, como que faz isso? Como que faz aquilo? Porque a criança de 9 anos,
ela ainda não tem que aprender, né? Alguém tem que explicar para ela, e né? às vezes ela até sabe, mas ela se sente insegura. Então ela vai buscar na gente este conforto, essa segurança, para poder, né? Isso. Exato. Mas aí eu fiquei pensando assim, peraí, ela está perguntando, mas isso é meu papel também. Faz parte do meu papel como pai, de uma das responsabilidades como pai, sentar com ela, explicar para ela como que se faz aquela tarefa, né? Então, essa questão da transferência de responsabilidade, de não assumir, eu acho que é uma coisa que tem prejudicado a nossa sociedade como um todo também. As pessoas, elas terceirizam tanto a responsabilidade que às vezes elas chegam no meu consultório e aí elas vão fazer a terapia, e é um processo individual que eu vou olhar sobre a vida dela, todo esse processo, e ela quer muitas vezes reclamar de uma terceira pessoa e quer que eu mude a outra pessoa de dentro do meu consultório. Eu falo, então, a partir de agora, fulano vai viver assim. Não, aí eu falo para eles que é assim. Você quer que o outro mude? Você não está feliz com essa situação? Você não consegue obrigar o outro a mudar, mas você consegue, de maneira inteligente, entender o seu comportamento e entender como é que você vai lidar com esta relação. Porque quando eu não quero mudar uma situação, eu entendo a mudança que eu tenho que ter e como eu vou emitir mensagens agora de uma maneira nova, diferente. Por quê? Olha que interessante que são as técnicas de resolução de conflitos. Então, todo debate hoje vira uma discussão assim ignorante e exaltada. Certo. Você quer uma coisa muito legal para você aprender a lidar com esses comportamentos? Você ir se mantendo calmo e você se manter assim numa postura muito aberta, muito atenciosa à pessoa mesmo, olhando nos olhos dela, escutando tudo o que ela tem para falar. Quanto mais nervosa ela tiver, menos comportamentos exagerados você tem, mais comportamentos calmos e uma fala. Então você deixa ele falar tudo. E aí você deixa falar, mas você presta atenção em cada palavra dele. E aí você fala com uma voz, assim que ele cessou, você fala, agora eu posso falar? E aí você fala assim, você falou isso aqui. Porque geralmente quem está nervoso, ele vai entrar em conflito no seu discurso. Você nunca vai atacar a pessoa. E aí você fala assim, você começa sempre mostrando os seus defeitos, mostrando que você não é perfeito. Sim. Exaltando as qualidades que ele tem, porque também eu vejo que as pessoas muitas vezes elas só sabem exaltar defeitos e não exaltam as qualidades, e aí depois você vai chegar onde é que ele está errando. E quando você faz esse discurso de mediação de conflito, assim, você vai trabalhando essa questão, você vai fazendo o outro refletir. Por quê? Se eu vou pegando o discurso dele e o que ele falou, eu vou mostrando as incongruências dele, né? Eu vou mostrando o que não bate, ele vai começar a ficar o que comigo? Mais ressabiado. Então, cada vez que ele vier num debate comigo, ele vai começar, não, eu vou ter que pensar, porque senão ele vai ficar me amarrando. Sim. Porque quando você começa a questionar o argumento do outro, e aí ele fala assim para você, é que eu me expressei mal. E você fala assim, então, mas você faz isso com uma certa frequência. aí você começa a quebrá-lo, entendeu? Então, é muito E aí você vai propondo o que para o outro? A reflexão, e aí ele começa a refletir, e aí, a partir disso, ele começa a ter alterações de comportamento. E que muitas vezes eles começam a se encontrar de novo de uma maneira harmônica, de cumplicidade, e aí as coisas funcionam de novo de uma maneira muito legal. Olha para você ver. Que legal. É interessante, né? Muito pensar interessante. nisso. Fascinante. É uma coisa que eu faço bastante, porque as pessoas, estamos eu e você numa relação, e eu quero que você mude, eu quero que você entenda. Muitas vezes eu tenho que entender que você não olha para aquilo da mesma maneira que eu olho, e você não vai entender aquilo. Sim. E aí, como eu vou lidar com você? Porque quando lidamos com pessoas que são mais rígidas em seus pensamentos, e eu sou mais flexível, é muito mais fácil para mim trabalhar. Eu acho que um dos comportamentos que é mais forte no ser humano, no organismo em geral, é a adaptação. Eu flexibilizo, eu me adapto, e aí eu começo a conduzi-lo sem ele perceber. Muitas vezes há uma reflexão. Porque eu vou lidar no campo da ignorância, é assim, é essa. Eu não vou lidar com isso. Não resolve nada, né? Não, só vamos aumentar o tom de voz, vamos reduzir a capacidade de pensamento, a linha nessa. E vamos cada dia debater mais um conceito contra o outro. Vamos gritar as nossas verdades sem escutar o outro? Não.
Pois é. Me diga, e é muito legal você falar para o outro assim, então vai, então explica isso para mim. E aí você vai vendo que ele vai ficando sem argumento, e aí você vai questionando o argumento dele, você nunca questiona a pessoa, mas você que vai questionando, mas você falou isso, mas isso eu acho que não está legal, né? Explica melhor isso. E aí você vai vendo que o recurso dele, né, de argumentação é muito curto, ele tem aquelas... Porque ele só fica naquilo, né? Só naqueles argumentos. repetição, dele, né? naquela repetição daquilo, aí você pergunta para ele, aí você fala, não, mas não respondeu, responde isso outro. Perguntas inteligentes, atuações inteligentes, elas geram reflexões, muitas vezes, Olha interessantes. Só. Interessantíssimo isso aí. E você não briga. E aí é muito legal que você desconstrói aquela postura armada do outro. Sim, e faz, eu acho que é uma maneira inteligente até, de a pessoa parar, mas peraí, mas às vezes a pessoa está falando, é o que nós estávamos comentando aqui nos bastidores também, né? A questão de agir no copiloto, no automático. Às vezes a pessoa está falando, ela nem está percebendo o que ela está falando, ela está querendo jogando para fora, derrotar a você nos argumentos, mas né, não vai, né? Quando alguém se coloca numa opinião diferente da nossa, muitas vezes a primeira reatividade que nós temos é tentar fazer com que a nossa... Aí eu falo para ele, então tá, explica a sua. Então explica, deixa eu entender. Deixa eu entender o seu lado. Deixa eu entender. Está querendo dizer com isso? Explica melhor, eu não entendi isso, explica melhor isso para mim. É aí que você constrói a reflexão, Saulo, e a reflexão é o ponto de evolução da sociedade. Sim. Eu gosto de falar que eu tenho duas armas, as duas armas mais poderosas do mundo para mim. É a autorregulação, em que eu entendo e regulo as minhas emoções, porque eu preciso de todas elas, principalmente essas primárias, que elas são reações orgânicas instintivas, né? As primeiras emoções, elas são isso, e aí depois eu tenho que pensar sobre ela, e a reflexão. Eu entendi as minhas emoções, eu regulei, e aí eu comecei a refletir criticamente sobre as coisas. Isso vai me dar, geralmente, a possibilidade de resolver qualquer problema. Inclusive de entender que eu vou até aqui, a partir de lá não é mais meu, e eu não tenho mais controle disso, e eu aceito até onde eu posso ir, porque eu também não posso. Se o outro vai fazer a determinado comportamento e ele está convicto daquilo, o máximo que eu posso propor para ele é algumas reflexões. Ele pegue se ele quiser. Aí já é com ele, né? Porque quando alguém tem alguma ideia e que aquilo pode se tornar algo muito bonito e vantajoso, e aí eu o respeito, mas quando aquilo pode não dar certo, eu rechaço? Não, eu respeito como ser humano, indivíduo, dono da própria vida. Se ele quer tomar uma decisão, ele que siga com ela. É questão de maturidade, né? A verdade é essa, né? Eu separo o indivíduo adulto em dois. Legalmente apto e o legalmente inapto. Quem é inapto e precisa de um tutor não vai decidir nada. Quem é apto para tudo, resolva todos os seus problemas. Aprenda a tomar decisões em todas as circunstâncias da tua vida. Amém. Então tá aí, então. Nosso bate-papo dá vontade de ficar até meio-dia aqui. Né? Como nós temos horário aqui, né, estabelecido, mas muito bom essa reflexão. Eu queria saber, assim, como o seu último comentário aqui, né? Que conselho que você dá para quem está ansioso hoje? Está ansioso, está preocupado com a vida. Assim, e tal. Primeira coisa, eu gosto, claro, que me parece muito puxando a sardinha para a minha profissão, mas eu acho que procurar um bom profissional para você fazer a reflexão de quem você é e onde você está, para você começar a definir quais seus planejamentos de curto, médio e longo prazo, eu acredito que isso seja um caminho extremamente importante. Caminho muito bom. Muito bom. Excelente. A reflexão. Então procure um profissional. Não é só para maluco, não é só... As pessoas nos procuram... As pessoas têm essa ideia, né? A clínica é só para... Vem reduzindo, assim. As pessoas vêm reduzindo. Eu tenho alguns clientes muito legais, principalmente homens, que eles falam assim para mim, antes eu não gostava, mas eu não é que eu gostei, agora eu não consigo parar de ver. E aí resolveram os problemas e continuam indo, sabe? Por quê? Porque a coisa vai propondo reflexões a partir do mundo, que é muito legal. Né? E aí ele vai olhando para o mundo de uma maneira mais leve,
mais aberto em possibilidades. Legal. Porque tudo começa em si mesmo e o profissional, a terapia, ela ajuda muito nesta reflexão de entender quem é, né? Onde eu estou é o resultado das minhas ações, então como eu posso melhorar minhas ações para daqui a algum tempo estar numa situação melhor? Show de bola. Que bom. Graças a Deus. A irmã Elaine aqui, Elaine Ferreira, um abraço. Gostou? Muito bacana, sensacional, né? Meu amigo, irmão Sebastião também, te elogiou, Deus abençoe. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. As pessoas estão Muito curtindo obrigado, aqui, pessoal. a nossa conversa aqui, né? Então, se eu quiser conhecer sua clínica, como que eu faço para estar... As redes sociais, né, Facebook, Instagram, está como Clínica Monfredini. Procurem Clínica Monfredini e vocês nos acharão lá em Jacareí. Nós temos, né, 2 telefones. Pode falar. Posso falar? São zaps, são WhatsApps. Podem mandar mensagem e nós respondemos. quiser também estar em contato comigo também, a gente Isso, liga também. né? É os 2 prefixo 12, então é 981231763. Então o primeiro é 981231763 e o outro é 988083099. Então o segundo é 988083099. E aí nós, né, e as redes sociais com Clínica Monfredini. E a gente propõe reflexões, né, o que vocês precisarem, quiserem comentar, bater um papo, estamos à disposição. Nós trabalhamos com desenvolvimento humano lá. Então nós trabalhamos muito na área da aprendizagem. Então estamos buscando assim uma equipe multiprofissional. Então hoje nós temos alguns psicólogos, uma pedagoga e psicopedagoga que entende muito de aprendizagem, de letramento, e temos uma fono. Estamos aí negociando com uma TO também, né, uma terapeuta ocupacional, que é muito importante. Por quê? Porque nós queremos trabalhar o todo, a visão, né, do todo. O ser humano como um todo, né? Sim, o desenvolvimento humano em todos os seus aspectos. Então nós temos trabalhado muito isso com resultados muito legais, né? Bacana. Como aí, voltando lá naquele comecinho que você falou sobre o sucesso. É claro que eu ganhar bem e poder propor um conforto para mim e para minha família é gostoso. Mas que é uma riqueza que eu tenho quando eu pego alguém que chega lá muito derrubado, muito destruído, e esta pessoa consegue se reorganizar. Ela não tinha autoestima, ela se sente bonita, ela luta e ela volta a evoluir. Este é um ganho, essa é uma fortuna tesouro que eu ganho. incalculável. É muito gostoso. Assim. É muito bom. Me faz muito bem. Amém. Então tá aí, então. Quero mandar um abraço pro meu amigo aqui também, Edmilson. Deus abençoe, meu amigo, irmão em Cristo, irmão Edmilson. Amém? Então, tá aí. Estamos encerrando o nosso programa Aos Pés da Cruz, todos os sábados, às 9 horas da manhã. E que bom que você está. Obrigado pela sua audiência. Eu quero fazer uma oração aqui, né? Tem uma irmã. Posso agradecer? Pode, por favor. Primeiro, eu quero agradecer ao Saulo, que entrou em contato comigo, pela oportunidade. Foi muito bacana vir aqui. E a todos que nos assistiram, que estão aí participando. Muito obrigado a todos. Foi muito legal estar aqui. Amém. Que bom que você gostou. Vai voltar mais vezes, hein? Irmã Giane pediu oração aqui. Nós vamos orar, né? Pelo pai dela, Raimundo Nonato. Nós vamos fazer essa oração agora. Dizendo: Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse programa tão gostoso, Senhor. Nesses momentos preciosos, ó Pai, na qual nós estamos refletindo, Senhor, sobre decisões da nossa vida. Senhor, contempla agora, Senhor, a nossa irmã Giane, o seu pai. Não sabemos o que está acontecendo, mas nós sabemos, Senhor, que Tu podes agir conforme a Tua vontade. Também quero orar por todos aqueles que estão ansiosos, por todos aqueles que estão preocupados, Senhor, não sabendo, Senhor, como fazer. E Te agradecemos pela vida, Senhor, do nosso irmão aqui, irmão Alex, da sua esposa que está aqui também, que gentilmente atendeu esse convite. E eu creio, Senhor, que Tu irás, Senhor, abençoar a vida deles, porque quando nós fazemos a nossa vida com amor, fazemos as coisas com dedicação, Tu nos abençoa. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida dele, a sua clínica, tudo, Senhor. E abençoa essa TV também, TV Shalom. Deus abençoe a todos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém,
Amém. Está terminando o nosso programa. Todo sábado, não perca. Programa Aos Pés da Cruz. E fique ligado, logo após, né? Teremos aí Vale Kids aí, depois do nosso programa. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tchau, tchau. A Jesus, deixa enviar. Toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor. Não busque interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria